Eu vou passar aqui algumas orientações para vocês fazerem os cálculos, né, das vigas aí de madeira que vão servir para sustentação do piso, né? No caso aí, o piso do segundo pavimento, né? Que seria aí, no caso, o teto do primeiro pavimento e que funcionaria como piso do segundo pavimento. Então, para ilustrar, é mais ou menos isso aqui, tá bom? Esse aqui eu mostrei situações em que essas vigas de sustentação elas estão aparentes. Vocês podem trabalhar com a de vocês também aparente, que não acho que fique feio, né, arquitetura, mas se for o caso também, vocês podem prever um forro aqui, né, fixado aqui nessas vigas principais e tal, uma estrutura de forro aqui também, se quiser que fique aí um acabamento melhor. Aí vocês teriam que considerar, né, esse peso aí do forro também descarregando aí nas vigas. No caso, se ele for fixado nas vigas principais, descarregando aí nas vigas principais. Então, aqui só para ilustrar mesmo, por coincidência, essa planta aqui, esse piso aqui tem até umas rachaduras aqui na viga principal, né? Mas não é para ser esse caso, não. Peguei essa imagem mesmo só para ilustrar. Então, aqui a ideia é de mostrar, né, que tem vigas principais, tá vendo? Maiores, tá bom? Vocês podem trabalhar com aquela dimensão de 12 por 30, né, que foi o exemplo que eu postei. Vigas com a seção transversal maior, tá bom? 15 por 30, dessa ordem de grandeza. E aqui, vigas menores. Surgiu 6 por 12. Eu acho que esse espaçamento aqui pode ser até aumentado, em torno aí de 1 metro, 1,5 metros. Aqui está bem próximo, mas não vejo necessidade. O cálculo também que vai mostrar, né? Se não passar, é porque precisaria mesmo de ter vigas mais próximas aqui. Então, aqui só ilustrando também aqui uma outra situação, ok? Aqui também só uma Mas outra para montagem, né? vocês Mostrando visualizarem aqui como como se que fossem aqui ficaria. vigas principais e vigas secundárias aqui, atravessando essas vigas principais. Então, agora, para vocês entenderem como que vocês podem fazer essa planta de piso, tá? Então, aqui eu estou pegando um exemplo mais simples, considerando aí um vão de 3 por 6 metros, apenas para ilustrar. Então, o que que acontece? No segundo pavimento, né, o teto está sendo sustentado pelas tesouras. Nesse caso, no segundo pavimento, as tesouras estão apoiando apenas nos pilares, né? E aí, esses pilares estão distanciados aí do tamanho da tesoura de vocês, 12 metros, 10 metros, de acordo com o que cada um adotou. Então, só vai ter pilares nas extremidades da tesoura, né? Toda a outra área estaria livre, né? Porque a gente está trabalhando aí com tesouras na cobertura e as tesouras conseguem vencer vãos maiores. Mas no piso intermediário, como a gente vai estar trabalhando com essas vigas, né? O que seria aí o piso o piso mesmo do segundo pavimento, né? Intermediário, a gente já não conseguiria vencer vãos tão grandes. Então a gente pode trabalhar aí da ordem de 5, 6 metros, até 7 metros, um pouquinho mais, né? Então, em torno de 5 a 7 metros. E aí teria que ter pilares no meio dessa edificação. Então, aí vocês vão posicionar esses pilares de acordo aí com a distribuição do cômodo de vocês, né, no encontro de paredes, de forma aí que vocês consigam esconder esses pilares, ou se não for possível, né, ele ficar no encontro de paredes, também que ele fique no meio da edificação, mas de forma que não atrapalhe tanto, né, que visualmente não fique algo desagradável, né? Porque como a estrutura de madeira, às vezes também ter um pilar em determinado ambiente não seja ruim esteticamente, fique até bonito, né? Por ser uma estrutura de madeira e tal. Mas a ideia é que vocês consigam colocar esses pilares aí no encontro aí das paredes dos cômodos, sempre que possível. Então, vamos trabalhar aí com ordem aí de espaçamentos em torno de 6 metros e tal. Então, isso aqui é só para ilustrar. Esse aqui, então, eu peguei uma situação, né? Estou considerando 4 pilares. Aqui está com espaçamento menor, né? 3 metros, porque essas minhas vigas secundárias, que eu chamei de V2, né? Vão ter dimensões aí menores. Então, aqui eu tenho vigas principais, que eu chamei de vigas 1, né? Vigas V1,
que está apoiando aqui direto nos pilares. E temos também essas vigas secundárias V3, que também apoiam direto nos pilares. E essas vigas secundárias V2, elas estão descarregando na viga principal. Então, aqui eu estou imaginando, tá, que eu estou adotando um tipo de ligação dessa viga V2 com a viga V1, de forma que está transmitindo apenas reação de apoio, tá? Está descarregando nela, e ela estaria apoiada nessa viga V1, ou seja, a viga V2 estaria trabalhando como biapoiada. Então, aqui eu estou imaginando tudo dessa forma, tá? O V3 biapoiado aqui nos pilares, o V1 biapoiada também. Então, para ter vigas aí isostáticas e biapoiadas, situação mais simples para vocês, tá? O que vai acontecer, aqui fica mais então? Fácil de vocês entenderem. Eu cortei um pouquinho, né? Tirei aquelas vigas que estavam nos pilares aqui, apoiando direto nos pilares, porque elas vão ter uma carga menor. Porque pela área de influência aqui, essas aqui estão recebendo uma área de influência que é o dobro daquelas que está descarregando nos pilares, né? Que são aquelas de extremidade, vigas da extremidade. Então, só para vocês entenderem, as vigas que vão estar sustentando o piso seriam essas vigas V2, que eu chamei agora de CD, EF, GH. Eu não representei o outro lado aqui para não ficar confuso, né? Como se fosse só enxergando uma das vigas principais apenas. Essas vigas vão estar, são as vigas que vão estar sustentando mesmo o peso aí do piso de madeira. Então, elas têm carga permanente, que é o peso próprio dela mesmo, né? Seria o peso próprio dela, o peso aí das placas de piso, né? Das tábuas de madeira aí do piso, que aí eu vou querer que vocês pesquisem alguma coisa para ter uma referência. No exemplo que a gente viu da passarela, usavam ali tábuas, né, de 7,5 por 30, mas eu acho que está uma dimensão bastante robusta, né? Imagina aí que os assoalhos aí dos pisos, né, tenham peças aí mais esbeltas aí, peças com dimensões menores. Então, vocês dão uma pesquisada aí em madeiras para piso e vê aí mais ou menos aí uma dimensão que é usual, né? Porque talvez nem seja tão importante a dimensão, mas a ideia aí de quantos quilos por metro quadrado, né? Que essas placas de piso vão descarregar na estrutura, tá? Aí pode fazer também aquele acréscimo de 3%, né? Porque vão ter aí vários elementos de ligação, né? Pregos, parafusos, etc. Nesse peso. Então, aqui a gente vai ter o peso próprio da viga, mais o peso aí dessas tábuas aí que vão ser o piso, né? Dependendo também do que vocês pesquisarem, o próprio fabricante vai falar o espaçamento que tem que ter, tá? Então, ele vai falar, né? 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro. Aqui eu pus apenas para ilustrar, ok? Então, aqui nessas vigas secundárias vai ter carga permanente, devido ao peso próprio da viga e o peso aí do piso que está descarregando nela, e vai ter sobrecarga das pessoas aí que estão utilizando esse cômodo da edificação. Aí a sobrecarga vocês consultam na NBR 6120, que eu postei lá no Teams para vocês. Então, essas vigas aqui que eu representei aqui vão ser vigas biapoiadas, né, descarregando na viga V1, com carga distribuída e carga permanente e sobrecarga. Então, a verificação dela vai ser igual à verificação que a gente fez da passarela de pedestres, tá bom? Seguir aquele passo lá. Aí, o que vai acontecer agora? Aí, aqui que vai ter uma diferença. Como essas vigas estão descarregando na viga V1, a viga V1, que eu chamei aqui de A, B, né? Que tem uma desse lado e uma do outro lado. Ela vai receber como carga o peso próprio dela, que eu chamei aqui de GK, né? Que é a carga permanente. Então, vai ter uma carga distribuída nessa viga, que é o próprio peso. E vai ter também cargas concentradas, que vão ser as reações de apoio dessas 3 vigas que descarregam na viga V1. Então, aqui, né, essas reações de apoio, vai vir uma parcela de reação de apoio de carga permanente, G, uma parcela de reação de apoio de sobrecarga, Q. Tá? Então, estão aqui descarregando nessas vigas V1, conforme eu expliquei aqui. Eu postei um exemplo resolvido, vou
acho que, não sei se eu postei, mas se não tiver, eu ponho agora, no Teams, com uma viga similar, só que, na verdade, com uma carga distribuída e duas cargas concentradas. Mas o raciocínio é o mesmo, essa aqui tem 3 cargas, então a única diferença seria essa. Então, aqui só para ilustrar mais uma situação. Então, essa aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aquele que eu expliquei era um vão ali de 6 metros por 3 e tinha pilares aqui, vamos supor, com 3 metros. Esse aqui, a gente vai pegar um vão maior, vamos considerar aí um vão de 6 por 6. A gente vai ter vigas principais aqui também, intermediárias, e vigas principais aqui fechando o cômodo, que talvez fica mais fácil de vocês visualizarem. E os pilares aqui nos cantos, né? Aqui não aparecem os pilares, mas tem que ter alguma coisa sustentando aqui esse piso. No nosso caso, vai ser com esses pilares. Então, eu fiz um esqueminha aqui, apenas para ilustrar, seria mais ou menos aquele caso. Aquele caso ali tem mais vigas principais, né? Você colocou ali 3 vigas principais aqui, dividindo o vão, mas eu deixei esse exemplo aqui só com 2. Então, 4 pilares, aqui, né, os vãos de 1,5 m. E nesse caso, vocês podem considerar que essas vigas secundárias, né, elas têm um tipo de ligação aqui que a gente pode considerar que elas estão apoiadas na viga V3. Então, seriam vigas biapoiadas. Aí vocês podem considerar que todo o piso quem tá pegando esse piso são essas vigas secundárias e descarregando aqui nessas vigas principais, né? V2, V4 e a V2 aqui, tá bom? Para facilitar os cálculos. Essa viga V4, ela receberia essas 4 reações aqui, nessas reações aqui dessas vigas, no caso que vai ser uma de cada lado, e depois descarrega na V3, tá? E a V3 descarrega no pilar. Então, a V3 seria uma viga que estaria bem solicitada, que é como se tivesse pegado o peso de todo o piso, né? De todo esse piso e descarregado nela. Para o trabalho, vocês vão fazer pelo menos um dos cômodos mostrando essa planta de piso de forma detalhada, tá? Mostrando todos os cálculos aí, de vigas secundárias e vigas principais. No caso, vocês raciocinam e vejam aí qual que seria a viga mais solicitada. Que, dependendo da situação, às vezes uma viga vai estar recebendo uma parcela maior de carga do que a outra, né? De acordo com a área de influência. Aí você precisa verificar só aquela que está mais crítica. Lembrar, né, aqui eu fiz uma planta isolada, mas se fosse pegar toda a planta de piso da edificação, aqui teria um outro cômodo, por exemplo, aqui do lado, e teriam vigas descarregando nesse cômodo. Então, eu vou deixar a critério de vocês, né, como o tempo aí tá um pouco curto também para vocês desenvolverem esse trabalho. Então, assim, se vocês quiserem fazer, né, só um cálculo aí isolado de um determinado piso, vocês podem fazer, tá? De um determinado cômodo. Porque não vai dar tempo de fazer tudo, né? De fazer a paginação aí de todos os cômodos para a gente ver como que ficaria distribuída essa estrutura para todos os cômodos. Então, vocês podem fazer de um apenas, tá? E é isso, então. E aí, à medida que vocês forem fazendo, a gente vai tirando as dúvidas.